chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2024. O evangelho que estamos refletindo é de autoria de Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. Mais uma vez, Jesus é perseguido, encurralado e afrontado pelos fariseus, mestres da lei e alguns dos partidários de Herodes. Vejam, meus irmãos, que a pergunta deles é uma pergunta tendenciosa, contaminada, é uma pergunta que coloca com toda clareza a intenção. Eles não querem saber se de repente deve ou não pagar imposto, é saber se Jesus seria contrário às instruções cívicas. E vejam que eles dizem a verdade a respeito de Jesus, mas porém com ironia. Sabemos que é justo, que não julga pelas aparências, que não leva em conta os aspectos externos. Isso é verdade. Agora, quando Jesus conclui dizendo: Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que pertence a Deus? Tudo pertence a Deus. E é verdade, nós sabemos bem, meus irmãos, que o que é desagradável, pesado, o que é agressivo e nocivo à vida humana, não é nem tanto os altos tributos, que nós sabemos bem o que isso significa na nossa realidade como patrióticos que somos, saber que é triste pagar tantos impostos e não ver nenhum retorno na proporção dos altos tributos que pagamos. Isso é que é agressivo, isso é que desanima, que cansa, que agride a vida humana, porque sabemos que tanta legislação que legitima os altos tributos em benefício do conforto daqueles que governam. Esta é a finalidade. Se tudo que é cobrado dos cidadãos retornasse em uma boa educação, em uma boa saúde, segurança, moradia, emprego para as pessoas, todo mundo concordaria com os tributos, os impostos. O que é triste é perceber que isso não acontece. Na prática, isto não acontece. Vejam aqueles que são os legisladores, quanto benefício. Eles têm auxílio transporte, e não vão de ônibus e nem de táxi, eles andam de avião. Eles têm auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio beleza, porque eles têm acesso aos melhores salões de beleza, e eles têm auxílio a tudo. À custa de quê? Dos altos tributos, impostos que nós pagamos. Quantos dias por ano nós precisamos trabalhar só para pagar impostos? E aí olhamos para uma saúde sucateada, uma educação, uma segurança que não corresponde e tantas outras situações. Então a gente fica se perguntando, vale a pena? Por isso que é verdade, ao ser humano não é aceitável que sonegue impostos, isso não. Então você não pode tirar a medida deles para medir a sua conduta. Você precisa ser, então, honesto, ético, moralmente correto, mesmo sabendo que eles não cumprem com a finalidade para o qual os impostos que nós pagamos, mas você não pode impor sobre você a mesma conduta, porque aí também tira a razão
de você um dia reivindicar, um dia cobrar, porque você é do mesmo jeito, você tem o mesmo comportamento que eles, então não pode. O cristão deve cumprir com as suas obrigações cívicas, rogar a Deus para que Deus toque o coração daqueles que governem e, acima de tudo, ser uma voz ativa, gritar para o mundo diante das injustiças. Isso sim, o cristão não pode ser conivente com a imoralidade, com a corrupção. Deve ser esta voz profética diante do mundo para que as coisas atinjam a sua finalidade. Sobretudo, aqueles que nos governam cumpram com as suas obrigações. E hoje, meus irmãos, a igreja celebra São Francisco Caracciolo, o santo da Eucaristia. Nasceu em 13 de outubro de 1563, um grande santo, defensor da Eucaristia, fundou a Ordem dos Frades Menores, zeladores então do Santo Sacramento, contemplativo, homem da oração, homem dedicado ao zelo do sacrário, do ambiente santo. E assim roguemos a Deus, queridos irmãos, que nesta terça-feira procuremos viver então com esta luz que guia os nossos passos, com esta força da Eucaristia, dando a Deus aquilo que é de Deus, o todo do nosso ser, da nossa existência, sem reserva. Tudo o que fizermos, façamos com esta consciência. Tudo te pertence, Senhor, tudo é teu. Conduze-nos com sabedoria, dá-nos consciência da justiça, da caridade e do amor. Que Deus te abençoe a tua família, abençoe a tua casa, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.